Avançando então para a quinta-feira, nós então vamos verificar a partir da aparição que Jesus faz aos discípulos, que está descrita aqui no verso 14, eles estavam à mesa comendo, possivelmente, ou apenas assentados ali. Jesus lhes censurou a incredulidade. Veja que não são palavras diretas de Jesus, é uma referência, é uma narrativa de Marcos, então é uma referência indireta, não é o registro das palavras de Jesus. Ele censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto e ressuscitado. Irmãos, amigos, a dureza de coração, a incredulidade, causa uma reação nada agradável na pessoa do Senhor Jesus. Nada agradável em Deus. Nós não temos que ser motivados por medo, não é isso? Mas nós temos que saber as consequências. Então, embora Jesus amasse os seus discípulos e os estimasse e os amou até o fim, como diz o Evangelho de João, e tendo-os amado, amou-os até o fim, Jesus não deixou de lhes repreender quando assim foi necessário. Como é que nós lidamos com as repreensões que ocorrem no âmbito espiritual e também no nosso âmbito social? Muitas pessoas reagem com muito orgulho, reagem com uma dureza de coração. Lembra-se do caso de Judas que eu mencionei lá na festa, na casa de Simão, quando Jesus repreendeu os discípulos, e a ele, inclusive, por estarem criticando o gesto de Maria, considerando aquilo um desperdício. Ali Judas sacramentou a sua decisão de entregar a Jesus. Muitos reagem dessa maneira, endurecendo ainda mais o coração. E Jesus não só ele os repreende por sua incredulidade, mas pelo endurecimento do coração. Será que nós estamos encaixados nestas duas reações? Lidamos com incredulidade acerca das coisas espirituais e endurecemos o coração quando somos chamados a atenção, quando somos repreendidos, seja num sermão, seja por um amigo, seja ao estudarmos a Bíblia, ao acompanharmos a lição. Olha que coisa impressionante para nós pensarmos, né? A lição, então, destaca que ao Jesus se apresentar diante dos seus discípulos, ele lhes demonstrou a realidade da ressurreição. E o testemunho deles, combinado então com todas as evidências que nós já vimos, fundamentam a nossa fé. Sim, a nossa fé. O Senhor designou então os seus discípulos para pregar o Evangelho. E aqui o verso 15 do Evangelho de Marcos, capítulo 16, é a comissão evangélica em resumo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Jesus acrescenta: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha aqui, há uma palavra interessante sobre o batismo, não é? Porque o batismo é um símbolo da nossa aceitação. O batismo é um ritual, é uma cerimônia. Ela não tem um poder em si mesma, aquela água não tem um poder em si mesma, mas ela simboliza, é um testemunho da nossa entrega, é um testemunho público da nossa entrega pessoal a Jesus. E nós estamos pregando a amigos, a familiares, aos membros da igreja, quando somos batizados desta maneira. E então, quem crer e for batizado, o batismo segue-se a experiência da crença, segue-se a experiência da conversão, segue-se a experiência da entrega da vida a Jesus, e a demonstração pública disto é a cerimônia do batismo. E aqui então Jesus fala mais uma vez do risco do discipulado. Essa foi uma lição, um aprendizado que eu apreciei muito da parte do autor. Ele falou várias vezes sobre o risco do discipulado, e Jesus então aqui menciona alguns sinais que iriam acompanhar o ministério deles, mas também algumas situações de dificuldades que eles iriam enfrentar. Então, de um lado, dificuldades, lutas, de outro lado, bênçãos. E aqui nos diz que depois, então, Jesus, de ter lhes falado, foi recebido e assentou-se à destra de Deus. E eu gosto muito aqui do verso 20, que é o último verso do Evangelho, diz o seguinte: tendo partido, ou seja, já em obediência ao cumprimento da comissão evangélica,
pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e assim confirmando a sua palavra por sinais, por meio de sinais que se seguiam. Olha que coisa interessante. Os discípulos foram, Jesus subiu ao céu depois de 40 dias, nós sabemos isso, Atos registra isso, e eles foram, atenderam a ordem de Cristo, eles ficam reunidos, são batizados pelo Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. Nós precisamos também, irmãos, buscar o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, para que a nossa pregação tenha poder, porque somos apenas os instrumentos, o poder não está em nós, o poder vem de Deus. E aqui esta expressão, cooperando com o Senhor, ou seja, a obra não era deles, era a obra do Senhor, e eles eram aqueles que cooperavam com o Senhor. E eu gosto muito de lembrar de Mateus 28:20, dizendo que Jesus prometeu: e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século, até o final dos tempos. Esta presença de Jesus, esta companhia de Jesus ao nosso lado, em cada dia da nossa experiência, em cada evento, em cada esforço para testemunharmos, é um bem precioso. Você tem sentido a presença de Jesus na sua vida, seja nos bons momentos, nos momentos de pregação, nos momentos de testemunho, mas também tem sentido a presença de Jesus nos momentos de dificuldade. A lição reserva aqui uma reflexão sobre isso, num dos parágrafos aqui da segunda metade da quinta-feira, que a Bíblia não ensina que os cristãos sempre serão protegidos. Ali é mencionado a questão das serpentes, não foi uma ordem para os discípulos se colocarem em situação de perigo, mas se essas situações acontecessem, Deus daria livramento. Mas nem sempre vem esse livramento. Às vezes, Deus acha adequado operar um milagre para promover a sua causa, e às vezes não. Eu gosto muito do Salmo 23, quando ingressamos no vale escuro. Veja, Deus não impede que o vale de sombras aconteça, se manifeste, nem que nós ingressemos nele, mas Ele vai conosco, o pastor vai conosco. Então, esta mensagem de pregar por toda parte, hoje a Igreja Adventista, ela está presente com trabalhos oficialmente em 212 países do mundo. Há países ainda não alcançados, não penetrados. Mas o mais importante, se você não pode ser um missionário além mar, se você não pode ir para esses lugares mais afastados e mais remotos e mais desafiadores, você pode ser uma testemunha fiel aonde você está. Você pode fazer aquilo que está ao seu alcance. Deus nunca pediu que nós fizéssemos mais do que nós podemos fazer, mais do que nos foi dado. Temos nós cumprido fielmente o nosso papel como testemunhas do Senhor Jesus, do seu Evangelho, da sua mensagem. Que Deus nos ajude a sermos testemunhas fiéis. Não importa onde estejamos, onde vivemos, o importante é que sejamos instrumentos nas mãos de Deus. E com este pensamento, colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.